A gente está vindo novamente, né? Só para lembrar vocês que a gente está tentando responder uma série de questionamentos que estão vindo nas redes sociais, nas nossas bate-papos com vocês, tá? E aí, o tema agora é qual a diferença de alçada de decisão entre o conselho e a diretoria? Esse é um tema importantíssimo, porque separar o que decide a diretoria do que decide o conselho parece que é a mesma coisa, mas não é. Esta, né, definição é fundamental para a gente, né, e principalmente em muitas empresas familiares, onde a pessoa está no conselho com o chapéu de conselheiro e também está na gestão, né? E aí parece que a decisão parece a mesma coisa. Então, como é que a gente começa a separar o que é do conselho e o que é da diretoria? É determinante. E aí, o Richard, você que tem vivido essas questões, principalmente na tomada de decisões de questões muito difíceis no conselho, determinando, vamos dizer assim, caminhos importantes para performar, para fazer as coisas acontecerem, como é que você vê esta separação da alçada de decisão do que é do conselho e do que é da diretoria e da executiva? Olha, excelente pergunta essa, viu, Celso? Até quando eu li essa pergunta aí, eu falei, puxa, são poucos os conselhos que se preocupam em definir claramente quais são as alçadas da diretoria, quais são as alçadas do conselho e muitas vezes as alçadas dos sócios, porque tem assuntos que são tão complexos e profundos que tem que subir para os sócios. Então, eu lembro de uma vez que a diretoria nos trouxe uma decisão, era a implementação de uma linha de automação de montagem na fábrica e que ia custar cerca de 40 milhões. E aí eu perguntei lá para os conselheiros presentes, mas nós aqui no conselho podemos tomar essa decisão de aprovar um investimento de 40 milhões? Ou esse é uma decisão que tem que ser levada aos sócios da empresa? E aí, realmente, ninguém soube me responder, porque nunca tinha sido discutido isso, nunca tinha sido definido claramente isso, né? E aí, então, nós passamos a discutir e a elaborar essas alçadas, porque é muito importante para que o próprio executivo tenha velocidade nas decisões, o CEO da empresa, o presidente da empresa, seus diretores precisam de velocidade. E se toda hora eles tiverem que consultar o conselho, às vezes demora muito, a velocidade da execução acaba sendo interrompida. E nós estamos aí no meio de um processo, de um tsunami digital, vamos dizer assim, né, de várias inovações disruptivas, empresas menores chegando e tomando o lugar das empresas, então não dá para a gente esperar, nós temos que ser rápidos, né? Até outro dia, numa viagem internacional, eu escutei uma frase que a única vantagem competitiva que uma empresa pode ter hoje é a velocidade. Então, os diretores da empresa têm que ter velocidade nas decisões. Então, tem que ter uma alçada também. O que eles, diretores, podem decidir sem ter que consultar o conselho? Mas determinados assuntos que têm que ser levados para o conselho têm que ser levados também de uma forma estruturada, né? Ou, se não for o conselho, para os acionistas. Eu vou dar um exemplo. Tomada de empréstimos em bancos, né? Então, por exemplo, a diretoria, o CEO, pode ter autorização para tomar até 10 milhões, por exemplo. Acima de 10 milhões, é o conselho que decide. E acima de 30, 40 milhões, por exemplo, são os sócios, os acionistas que têm que se reunir para autorizar, porque são eles que vão dar as garantias, o aval, etc. e tal. Então, é muito importante que as alçadas sejam definidas para saber o que cada um pode decidir. Senão, o conselho começa a entrar muito na gestão, tomando decisões pequenas, decisões operacionais, né? Ou a diretoria insegura das decisões que quer tomar, passa tudo, joga tudo para cima, joga tudo para o conselho, né, Celso? E você já viveu bastante isso também. Eu tenho visto isso também, né? Essa questão de calibrar o nível de delegação, né? De, vamos dizer assim, autonomia, de empowerment, né? Da diretoria e o que, né, deve ser discutido e tratado realmente no conselho ou na questão dos acionistas. E às vezes a preocupação também, né, tanto da diretoria como do conselho, entender que implicações tem determinados tipos de temas, né? Vamos lembrar o caso, especificamente, dos derivativos cambiais. Ou seja, era uma operação de tesouraria que parecia uma operação simples, que implicou, inclusive, na implosão de várias companhias. Ou seja, era uma decisão
aparentemente operacional, mas que tinha implicações brutais para o próprio negócio, né? Então, a clareza de entender quais são aí aquela temática que você vem muitas vezes colocando, o risco, né? Se as pessoas estão sabendo qual é o risco de cada uma das coisas importantes, para que a gente possa deliberar essas questões, são importantes para a gente saber a alçada, dado o risco e as implicações, né, que a gente deve ter. Então, assim, eu acho que esse é o ponto que eu queria colocar. É isso aí, gente. Eu acho que esse era um ponto importante para a gente pensar. Muito bem, pessoal. Mais uma cápsula aí do nosso cafezinho Governança Semanal. E acompanhe a gente nas mídias sociais. E se você quiser convidar a gente para tomar um cafezinho com você, será um grande prazer discutir os desafios das suas empresas. Então, procure a gente no nosso site e lá você consegue agendar um cafezinho com a gente. Valeu, pessoal. Obrigado. Gente, obrigado. Vamos lá.